Boa tarde, sejam bem-vindos ao Falando Com, hoje com uma edição especial, pois comemora-se o aniversário da Direção de Formação do Exército. O nosso convidado é o Major-General Diretor de Formação, Vítor Hugo Dias de Almeida, que nos vai falar um pouco da Unidade de Formação do Exército, sediada em Évora. Boa tarde, seja bem-vindo e desde já quero agradecer a sua disponibilidade para estar presente aqui nos estúdios da Diana FM. Ora, começo com uma questão. Qual é atualmente o papel da Unidade de Formação do Exército, sediada aqui em Évora, no conjunto do Dispositivo Nacional de Formação Militar? Começo por agradecer o convite, o ameno convite que me fizeram para estar aqui e cumprimentar todos os nossos ouvintes. A Direção de Formação do Exército ela é responsável por toda a atividade de formação, portanto, ministrada no Exército, quer seja a atividade administrada internamente pelas suas unidades, quer seja aquela que é administrada em entidades externas, como é o caso do Instituto de Emprego e Formação Profissional ou até mesmo das universidades e politécnicos do nosso país. Para isso, a Direção de Formação ela tem na sua dependência orgânica, portanto já desde 2015, 3 escolas: a Escola das Armas, que está sediada portanto, em Mafra, a Escola de Sargentos do Exército, responsável por toda a formação de sargentos, que está sediada nas Caldas da Rainha, e a Escola de Serviços, que está sediada na Póvoa de Varzim. E todas estas 3 escolas têm depois polos de formação que, no fundo, estão materializados nos vários regimentos que estão espalhados por todo o país. Portanto, é nessas unidades, nestas escolas, e depois nessas unidades que são ministradas todas as atividades formativas que interessam ao Exército, no sentido de capacitar os seus operacionais para, no fundo, as missões que têm que desempenhar. E que tipo de formação é ministrada nesta unidade e a que públicos-alvos se destina? Ora, a Direção de Formação ela é responsável, como eu referi, ou seja, por várias tipologias de formação. Portanto, a Direção de Formação, na verdade, ela não ministra diretamente formação, ela coordena, planeia, organiza um conjunto de formação ministrada, portanto, pelas suas escolas e pelos polos de formação. Eu destacaria, portanto, a formação inicial, aquela que no fundo é destinada para o ingresso na prestação de serviço. Se for para os quadros permanentes, podemos destacar o fundo da formação que é ministrada aos nossos sargentos para depois de ingressarem nos quadros permanentes, e essa será na Escola das Armas, com a colaboração das outras escolas. Se estivermos a falar, por exemplo, da categoria de praças, que é no fundo o quadro permanente da categoria de praças ao fim de quase 40 anos, foi no fundo novamente implementado o ano passado, e já estamos, aliás, na segunda-feira começou o 3º curso de formação de praças quadro permanente. É outra formação inicial, essa está a ser ministrada na Escola das Armas e na Escola de Serviços. Depois podemos ir para cursos de um fundo de especialização ou cursos de atualização de variedíssimas ordens, ou seja, cursos para operar determinado tipo de equipamentos, ou outra tipologia de cursos, como seja a proteção de dados, a proteção ambiental, ou seja, portanto, todas aquelas que são as necessidades que o Exército tem, no fundo, para suprir, para garantir as missões que as unidades fazem por todo o país, no fundo, elas são ministradas pelas suas escolas e pelos polos de formação. À parte disso, temos, pois, parcerias, por exemplo, uma grande parceria com o Instituto de Emprego e Formação Profissional, e destacaria, por exemplo, aqui em Évora. Aqui em Évora estamos a ministrar, portanto, com essa parceria com o IFP, portanto, 2 cursos com 27 formandos, portanto, um na área da mecânica e o outro na área dos sistemas de informação, portanto, na área de informática. Portanto, e por esse país, nos vários centros de formação, temos também vários militares, quer sejam da categoria de praças, quer sejam da categoria de sargentos. Portanto, esta parceria com o IFP destina-se, no fundo, a suprir aquela que é a necessidade de garantirmos às nossas praças do regime de contrato especial, ou seja, são regimes que vão até 14 anos, portanto, uma qualificação, no caso das praças, de nível 4, e no caso dos sargentos, portanto, uma qualificação certificada de nível 5. Depois, como eu disse há pouco, ou seja, também garantimos a formação no estrangeiro aos nossos militares, consoante as necessidades que nos são apresentadas, e também a formação, tanto em universidades, portanto, temos militares a frequentar mestrados, pós-graduações, portanto, até mesmo doutoramentos, que são, por exemplo, muito necessários para a Academia Militar para garantir, no fundo, o seu corpo docente. Falou aí em colaborações, têm colaborações com universidades
escolas ou autarquias também? Como é que é essa logística? Temos alguns protocolos estabelecidos com algumas universidades que nos permitem, que nos dão em primeira análise, no fundo, a garantia de cativação de vagas para alguns cursos. Ou seja, essa é uma parceria que temos com algumas universidades. Por acaso aqui com a Universidade de Évora ainda não temos essa parceria, mas com as autarquias no âmbito da formação, portanto, não tem sido prática. Portanto, temos protocolos com as autarquias em outras áreas. O Exército, por exemplo, através de protocolos, garante a vigilância, no fundo, das áreas verdes, das florestas, durante este período agora que nos assola de muito calor, para, no fundo, protegermos contra os fogos. Mas no âmbito da formação, ou seja, não temos atualmente elas centram-se no âmbito da formação. As grandes parcerias são com o IFP. O IFP é uma grande parceria que temos. Aliás, permita-me, no fundo, dar aqui em avanço a informação de que na sessão solene o Sr. Presidente do Conselho Diretivo do IFP vai ser condecorado por Sua Excelência o General-Chefe de Estado-Maior do Exército, no fundo, para refletir aquela que tem sido, no fundo, a importância desta parceria, no fundo, na qualificação dos nossos militares, quer sejam praças, quer sejam sargentos. E já que falou aí na sessão solene, ia perguntar daqui a pouco, mas já que falou aí, que atividades é que vão existir? Sei que hoje é o dia, mas amanhã é que se vão realizar mais atividades. A Direção de Formação foi criada em 2015, no modo em que está agora, na dependência do Comando Pessoal. Portanto, faz este ano, de alguma forma, digamos, o simpático número de 10 anos da sua existência, sempre aqui em Évora e sempre instalada, portanto, no quartel dos Castelos, antigamente designado por Castelo Novo. Em termos das comemorações, portanto, elas vão iniciar-se hoje com uma missa de ação de graças, dentro do momento, para a qual, efetivamente, convidámos, no fundo, aquela que nós designamos por família militar aqui de Évora, ou para quem que efetivamente quiser, na icónica Igreja da Graça, portanto, junto à messe militar. Será, da parte de trás, será inaugurada uma exposição com alguns esboços da traça dos claustros e também da cisterna do convento da Graça, e amanhã será efetivamente o dia forte. Portanto, iremos começar com a inauguração de uma exposição estática que estará, portanto, na praça ali junto ao mercado, com vários equipamentos das escolas na dependência orgânica da Direção de Formação, para a qual convidamos todos os nossos ouvintes. Teremos depois o início das cerimónias por volta das 15h30, com homenagem, portanto, aos militares falecidos no quartel dos Castelos, e seguiremos depois com os nossos convidados para o Palácio Dom Manuel, gentilmente cedido pela Câmara Municipal de Évora, onde iremos fazer às 16 horas, portanto, a sessão solene. Essa sessão solene irá integrar, portanto, uma apresentação sobre uma temática muito importante agora nos nossos tempos, que é a inteligência artificial, portanto, muito orientada para aquilo que é, no fundo, a formação e a gestão das pessoas. Portanto, haverá, os discursos normais. Iremos condecorar, como eu disse, para além de alguns dos nossos militares e civis, iremos, no fundo, a Sua Excelência General-Chefe irá condecorar o Presidente do Conselho Diretivo do Instituto de Emprego e Formação Profissional. Irá terminar com um momento musical da Banda Sinfónica do Exército, um quinteto de sopros. Depois seguirá, portanto, um lanche na messe militar, portanto, para todos os nossos convidados. Portanto, os eventos associados irão depois culminar com um espetáculo da Orquestra Ligeira do Exército no dia 16, à noite, no Teatro Garcia da Rezende, para o qual convidamos todos os nossos ouvintes a associar-nos, no fundo, a este nosso evento. Para de recordar então aos nossos ouvintes que hoje estamos com uma edição especial do Falando Com, pois comemora-se o aniversário da Direção de Formação do Exército. Comigo tenho o Major-General, Diretor de Formação, o Vítor Hugo Dias de Almeida. Ora, na formação, como é que caracteriza o perfil dos jovens que atualmente procuram ingressar no Exército? Os nossos jovens
eles, na sua maioria, eles procuram um desafio na sua vida. São jovens que, muitos deles, gostam, no fundo, de aventura, gostam, digamos, de atividades ao ar livre e vêm à procura de aventura. Mas também, muitos deles, eu diria que vêm à procura, no fundo, de uma nova forma de vida. Procuram no Exército desafios do ponto de vista físico, desafios do ponto de vista de missões em teatros de operações como aqueles que agora estamos, na Roménia, na República Centro-Africana e também na Eslováquia, onde temos forças neste momento projetadas tanto nesses teatros de operações, mas eu diria que é muito variado, ou seja, quando estamos a falar dos jovens que vêm para o regime de voluntariado e contrato, que no fundo são novos, são jovens de alguma forma com uma idade que às vezes varia entre os 18 e os 20 e poucos. Portanto, os motivos são diversos daqueles que já concorrem, por exemplo, ao regime de contrato especial, como aqueles que nós temos aqui em Évora, que são já jovens que já estiveram na vida militar, saíram e experimentaram outras profissões e sentiram outra vez a atração pelo Exército e voltaram, estando agora a fazer uma qualificação para depois irem, no fundo, desempenhar essas missões durante um período alargado, como eu disse, que pode ir até aos 14 anos. Ultimamente, ou seja, temos tido efetivamente uma falta em termos de atratividade da carreira militar, que temos sentido a partir do final do ano passado, de uma forma, digamos, uma inversão da curva descendente dessa mesma atratividade e consequentemente do efetivo, e desde o final do ano passado que felizmente estamos a sentir algum crescimento que nos tem levado, no fundo, a termos mais efetivos em cada uma das incorporações. Portanto, neste momento já fizemos 3 incorporações em 2025 e todas elas com efetivo superior às mesmas incorporações do período homólogo de 2024. Estamos a preparar a incorporação a quarta incorporação, que vai ser no dia 28 de julho, e também estamos com francas expectativas que efetivamente esse valor, portanto, vai efetivamente subir. Portanto, estamos a reduzir as taxas de atrição. É verdade que os nossos militares, os nossos jovens têm práticas de alguma forma de pouca prática física, hoje em dia muito ligados à parte dos jogos, dos gamings, portanto muito sedentários, e no início têm alguma dificuldade, mas essa dificuldade com a nossa ajuda tem sido ultrapassada e temos no fundo evitado as desistências e temos conseguido de alguma forma fazer essa retenção, e tudo isso tem contribuído para que haja um crescimento relativamente ao ano 2024. E para captar esses jovens, nomeadamente na região do Alentejo, tem havido estratégias, há alguma estratégia adotada? As estratégias que nós temos adotado é uma estratégia muito de proximidade. Ou seja, temos aproveitado por todas as ocasiões, ou seja, de ter o contacto com os nossos jovens. Aqui em Évora temos um gabinete de atendimento ao público que está, portanto, localizado no Palácio das Mesquitas, agora que está a ser também partilhado pelo Hospital Espírito Santo, ali junto ao Teatro Garcia de Rezende, onde os nossos jovens que sentem essa atração pelo Exército podem ir procurar, portanto, essas mesmas explicações de como é que é, onde, como, portanto, podem ir ter essas informações. E os gabinetes de atendimento ao público por todo o país, existem por todo o país, nomeadamente aqui na região de Évora, na região do Alentejo. Eles procuram, no fundo, ir ao encontro dos jovens, fazendo apresentações nas escolas, portanto, em todos os locais onde efetivamente possam ter esse contacto com os nossos jovens. Têm uma presença nas feiras, onde efetivamente podem apresentar, no fundo, os produtos daquele que é o ser militar, portanto, e procuram, portanto, estar sempre próximo, digamos, dos jovens para lhes apresentar.
No momento em que há, portanto, esse contacto, no fundo, eles mantêm, digamos, uma proximidade normalmente através das redes sociais, com o WhatsApp, ou seja, procurando sempre esclarecer, atribuindo-se um tutor no forma de manter, digamos, o interesse e a proximidade com esse jovem. Mas há uma estratégia, digamos, uma forma de proximidade, de estarmos próximos dos jovens e explicarmos efetivamente isso. Também aqui nesta exposição estática, portanto, a par, digamos, da mostra de materiais, teremos lá, portanto, esse mesmo gabinete. Convido aqueles que possam ter algumas dúvidas para tirar essas mesmas dúvidas junto ao gabinete de atendimento ao público aqui de Évora. E nessas dificuldades sentidas, nos últimos anos, apesar de em 2024 haver no final de 2024 haver esse aumento, há áreas mais críticas ou não? O Exército, eu diria que ao nível da categoria de praças, não tem sentido áreas, de alguma forma, muito críticas. As áreas mais críticas, normalmente no Exército, a falta de efetivos em áreas críticas, elas situam-se, no fundo, ao nível dos quadros, ou seja, dos oficiais e sargentos, e estamos a falar em áreas, por exemplo, muito especializadas. As áreas que nós designamos por transmissões, áreas ligadas à informática, à eletrónica, portanto, à mecânica, portanto, áreas ligadas à engenharia, são áreas, efetivamente, que realmente temos alguma carência. Por isso, estamos a tentar mitigar esses constrangimentos através do tal regime de contrato especial. Ou seja, como temos falta de militares dos quadros permanentes nestas áreas, estamos a procurar ir ao encontro de trazer militares do regime de contrato especial. O exemplo é os 2 cursos que temos aqui em Évora, portanto, na área da mecânica e na área da informática, e já temos programados mais outros 2 cursos, um na área da alimentação e outro na área de eletrónica, que também é uma outra área muito importante, que também vai ser ministrado aqui em Évora, no Instituto de Emprego e Formação Profissional aqui de Évora. Portanto, são normalmente as áreas mais especializadas, chamemos assim, que temos. Aliás, porque são essas áreas que a gente, no fundo, se confronta de alguma forma com a concorrência que aparece lá fora, em que efetivamente são áreas que são muito bem remuneradas, são muito remuneradas e que levam-nos, no fundo, os nossos militares, que muitas vezes estão muito, muito qualificados, porque através da formação que, no fundo, frequentam dentro do Exército. Que evolução é que tem havido na modernização dos conteúdos formativos? E há pouco falávamos, não sei se foi em off, se já foi aqui na nossa entrevista, mas falávamos da inteligência artificial. Sim. Que chegou e está em todo o lado. Sim. Portanto, a inteligência artificial no Exército é ainda, de alguma forma, digamos, um grande objetivo, portanto, e que estamos, no fundo, a tentar explorar. Mas nós temos procurado, ao longo destes tempos, e diria que fortemente agora nestes 2 últimos anos, 2014, 2015, 2024, 2025, temos procurado, no fundo, modernizar todas as nossas metodologias pedagógicas e as estratégias pedagógicas dos nossos cursos. Nomeadamente, temos procurado, ao nível da formação à distância, que nos permite que os militares não estejam tanto tempo afastados, no fundo, da sua atividade profissional e das suas unidades. Portanto, incrementamos neste último ano, por exemplo, a formação à distância, de modo a termos duplicado os cursos em formato bi-learning, ou seja, com uma modalidade à distância e depois, no final, com uma modalidade presencial. E temos também aumentado a formação, digamos, à distância. Portanto, isto de alguma forma tem sido um esforço grande, porque nos leva a que a gente também tenha melhorado, e para isso temos tido militares e civis em formação, temos melhorado, no fundo, na forma de criar conteúdos que têm que ser atrativos e têm que ser motivadores para que efetivamente a formação atinja, no fundo, os objetivos desejados. Neste momento estamos, de alguma forma, a iniciar um grande projeto que, de alguma forma, vai permitir que
a gente possa ir atualizar os nossos cursos, a nossa formação com aquilo que efetivamente mais moderno está a acontecer no país. Não nos podemos esquecer, de alguma forma, digamos, do conflito que existe a leste, que opõe, no fundo, a Rússia à Ucrânia, e onde efetivamente se tem, de alguma forma, destacado alguns equipamentos, de alguma forma, que são recentes, nomeadamente os drones, portanto, que são aspectos que temos estado a acompanhar no sentido, no fundo, de podermos integrar na nossa formação. Por outro lado, o Exército, felizmente, desde o ano passado, temos estado a receber com alguma frequência, equipamentos novos, sistemas novos, tecnologicamente muito evoluídos, e que também nos traz um grande desafio na medida em que temos que adequar a formação para operar esses equipamentos. Isso também, de alguma forma, tem aqui um incremento do ponto de vista tecnológico. A inteligência artificial, a própria robótica, portanto, e outros aspectos que estão ligados agora, digamos, e que se ouviu falar, são aspectos que estamos a procurar formar. Por exemplo, a inteligência artificial será-nos muito útil, por exemplo, na preparação aos nossos formadores, na preparação, por exemplo, das suas sessões formativas. Se, por exemplo, todos os manuais que nós tivermos estiverem, de alguma forma, num banco de dados, quando se vai fazer, digamos, um PowerPoint, um conteúdo, portanto, a inteligência artificial pode, no fundo, ajudar a pesquisar nos vários manuais e, no fundo, a recolher a informação que é possível dar para esse. Portanto, são caminhos que estamos neste momento, de alguma forma, a tentar explorar, e esta apresentação que vai ser feita por um oficial-general, de alguma forma, muito qualificado nesta área do Exército, que nos vai, no fundo, dar pistas e nos vai mostrar aquilo que, por exemplo, lá fora se está a fazer e que nós podemos, de alguma forma, incorporar na nossa formação. Portanto, aqui a inteligência artificial pode ser uma vantagem, não é? Sim, eu estou ciente que a inteligência artificial, em todas as áreas, elas serão efetivamente vantagens, desde que efetivamente seja bem utilizada e seja bem explorada. Portanto, eu penso que só teremos a ganhar porque nos vai libertar para fazermos outras coisas importantes. Que papel tem esta unidade na dinamização da economia e da vida social, tanto na cidade de Évora como no Alentejo Central? Em termos da dinamização, ora bem, a Direção de Formação, apesar de ser, no fundo, uma organização militar aqui em Évora de pequena dimensão, ela procura estar bem integrada, digamos, dentro daquilo que é Évora, não é? Pretende, no fundo, ajudar Évora. Por exemplo, uma das infraestruturas que está à responsabilidade da Direção de Formação, que é o Palácio das Mesquitas, ali junto ao Teatro Garcia Rezende, desde o período da pandemia, que está cedido, portanto, ao Hospital Espírito Santo, onde são feitas consultas no sentido de, alguma forma, digamos, ajudar e facilitar a vida dos seus utentes. Portanto, irá continuar, provavelmente até que seja construído o novo hospital. Portanto, temos procurado sempre ajudar e apoiar as entidades, da mesma forma que nós procuramos também sempre que nos ajudem. Um outro exemplo, ao nível da universidade, temos sempre aceito, no fundo, alunos, nomeadamente os cursos de Ciências e Educação, portanto, a estagiar na Direção de Formação, a aprender connosco, mas também, na verdade, nós também acabamos por aprender com eles, nomeadamente aquilo que é mais novo e mais recente, digamos, nesta atividade. Portanto, é outro exemplo que realmente também nos temos associado. O exemplo, por exemplo, do Concerto Olé, que já há muito tempo que não vem aqui a Évora, esteve cá há alguns anos, penso que ali num espetáculo na Praça do Giraldo, também é outro aspecto, no fundo, também nos envolvermos com a sociedade e também partilharmos aquilo que de melhor nós temos, neste caso em termos de música, no Exército, com a população, com os évorenses. Portanto, são exemplos, poderia dar aqui mais, ou seja, nós temos parcerias com o IFP, por exemplo, a parceria que temos, em que efetivamente eles nos dão, apoiam-nos informação, mas nós também, de alguma forma, sempre possível, tentamos ajudar naquilo que podemos. São exemplos daquilo que, de alguma forma, reflete a Direção de Formação está perfeitamente integrada aqui em Évora e pretende continuar, no
no fundo, colaborar com as instituições, Liga dos Combatentes, a Associação dos Deficientes das Forças Armadas, ou seja, todos aqueles que nos procuram, nós normalmente estamos disponíveis, no fundo, para ajudar. E lá está a tal proximidade que há pouco nos falava, não é? Talvez seja um dos segredos também. Sem dúvida, sem dúvida. Pergunto-lhe quais os principais desafios atuais da Direção de Formação do Exército? Eles são alguns, ou seja, nem tudo está bem. Nós temos nos defrontado, sobretudo, com, digamos, a carência de quadros de militares e também de civis qualificados. A área da formação, portanto, é uma área, no fundo, muito especializada também. Para dar aqui o exemplo, todos os nossos cursos têm um referencial de curso, que está perfeitamente alinhado com aquilo que é o Catálogo Nacional de Qualificações e que nos permite que os nossos militares possam ter, de alguma forma, no final de uma determinada formação, ela estando certificada, permite ser averbado, digamos, essa formação como uma formação válida e certificada. A título de exemplo, esse trabalho criterioso, de muito rigor, mas também muito técnico, que desenvolvemos, por exemplo, no último ano, permitiu-nos que, no dia 8 de abril, com muita satisfação, integramos no Catálogo Nacional de Qualificações a primeira qualificação militar do Exército, neste caso aqui, designada por Técnico Militar Terrestre, que é composta por, neste momento, 18 unidades de competência obrigatórias e 25 unidades de competência opcionais, e que vão permitir que os nossos militares, desde o momento em que começam a sua formação no Exército e à medida que vão fazendo mais formação, desde que essas unidades de competência que vão fazendo coincidam com aquelas que estão no catálogo, vão acumulando créditos no sentido de, por exemplo, quando saírem para a vida civil, possam, no fundo, ser portadores de uma qualificação de nível 4 e isso, de alguma forma, acresce valor na entrada do mercado de trabalho. Portanto, esse foi um grande feito que nós fizemos, mas isto, efetivamente, exige recursos humanos qualificados, cá está, portanto, que possam, efetivamente, fazer essa atividade. Eu diria que há muitas mais carências, mas esta efetivamente é um grande desidero. Os constrangimentos que possam surgir, eles advêm dos grandes desafios que nós neste momento temos, de vária ordem, no sentido de, digamos, desenvolver a formação à distância, no sentido também de aproveitarmos, no fundo, aquela que é a inteligência artificial, no sentido de explorarmos mais, por exemplo, de colocarmos no catálogo que já temos a técnica militar terrestre para a categoria de praças, podermos fazer o mesmo para o nível 5 para a categoria de sargentos. Eu diria que são estes desafios, ou seja, são estes desafios que exigem recursos humanos qualificados e que por si só, portanto, ou seja, levam o seu tempo. O resto eu diria que com boa vontade e com o espírito de missão e motivação que nós temos ali na direção de formação, as coisas conseguem-se, portanto, a seu tempo elas realmente conseguem-se. Ora, estamos quase a terminar a nossa entrevista, até porque o tempo é escasso, mas antes gostaria de fazer aqui mais umas duas questões. Há pouco falou aí de um projeto. Existem projetos futuros previstos para a unidade de Évora, como reestruturações, aumento da capacidade formativa ou modernização de infraestruturas? Que eu tenha, assim, ao nível das infraestruturas, nós continuamos sempre que possível a manter aquelas que são as infraestruturas que nós temos, até porque elas fazem parte do património mundial da Unesco, aqui que é Évora. O Quartel dos Castelos, no fundo, é um desses itens, digamos, um edifício imponente que nós temos ali, que se vê praticamente à entrada de Évora, de qualquer ponto da entrada, e que nós procuramos sempre, de alguma forma, manter nas melhores condições. Dou-lhe um exemplo, por exemplo, a Igreja da Graça e o Convento da Graça, que são também, a Igreja da Graça é outro monumento renascentista, o primeiro monumento da arquitetura renascentista de Évora, que efetivamente é icónico aqui em Évora e que já o transmiti por várias vezes, até à Sra. Ministra da Cultura, de que o Exército também está a fazer a sua parte para contribuir para a Capital da Cultura em 2027. E por isso, em breve,
não lhe sei dizer exatamente para quando, mas muito em breve. A minha expectativa é que o seja, no fundo, no próximo mês, ou melhor, neste mês, ou eventualmente, sim, este mês provavelmente, irão começar as obras, portanto, na Igreja da Graça, no fundo, da recuperação da sua fachada, a recuperação dos Meninos da Graça, efetivamente, e vamos ficar com uma igreja muito mais bonita e, de alguma forma, muito mais atrativa para Évora. Há outra obra também na Igreja da Graça, mais de engenharia ao nível do telhado, que também estará para breve, mas essa poderá demorar um pouco mais. Portanto, este é um dos exemplos, digamos, na recuperação das infraestruturas em que o Exército realmente está muito envolvido. A Direção de Formação vai continuar em Évora, portanto é esse o desejo, de manter aqui efetivamente uma estrutura, e eu diria que provavelmente é provável que aumente, porque há uma intenção de aumentar, portanto, o número de formandos ao nível do regime de contrato especial, portanto nesta parceria com o Instituto de Emprego e Formação Profissional. Portanto, ao aumentarmos, no fundo, estamos também a contribuir para a economia, porque são mais militares aqui em Évora, que vão, no fundo, visitar Évora, vão conhecer, vão usufruir, no fundo, daquilo que Évora tem. Portanto, é provável que ela efetivamente cresça, não é? Portanto, aqui não tenho muitas certezas. Ao nível da formação e dos formandos, sim, vamos ter. Como eu lhe disse, vamos iniciar um novo curso já agora, portanto, penso que até setembro. Ao nível das infraestruturas também é sempre esta a nossa preocupação de continuarmos, portanto, a melhorar aquelas que são as nossas infraestruturas. E agora, para terminar, que mensagem gostaria de deixar aos jovens da região que ponderam uma carreira militar? Eu diria que, efetivamente, o Exército ele tem procurado, nos últimos tempos, evoluir tecnologicamente e tornar-se muito mais atrativo para aquilo que realmente são os nossos jovens. No Exército, qualquer jovem vai encontrar exemplos de qualquer profissão que efetivamente acontece no país, e vai encontrar experiências que efetivamente dificilmente encontra em qualquer profissão que possa procurar, portanto, no país. Basta para isso, efetivamente, às vezes predispor-se a conhecer um pouco. Eu penso que às vezes, digamos, a procura advém do fundo dos nossos jovens não dedicarem um tempo e procurarem saber efetivamente o que é o Exército hoje. O Exército evoluiu, o Exército efetivamente já não é o mesmo do serviço militar obrigatório, está cada vez mais a ser equipado com viaturas e com sistemas tecnologicamente evoluídos. Para isso, a nossa formação tem que evoluir também, porque efetivamente já são coisas que usam muita tecnologia e que exigem de alguma forma muito rigor. Portanto, eu julgo que os nossos jovens no Exército, eles vão se sentir realizados e vão encontrar de certeza, no fundo, aquelas que são expectativas, aquilo que eles efetivamente desejarem fazer na vida civil, irão encontrar aqui, em qualquer uma das prestações. Só para dar um exemplo, o curso de formação de praças do quadro permanente tem aumentado a procura, em que tivemos no último curso que começou agora na segunda-feira, tivemos 6 vagas tivemos 6 militares para uma vaga, só para dar uma ideia, ou seja, que de alguma forma já dá a ideia, efetivamente, da atratividade que o Exército já tem. As próprias Forças Nacionais destacadas também podem constituir, no fundo, aquela aventura, aquela procura de fazer mais alguma coisa, de conhecer outros exércitos, de conhecer outras formas de trabalhar. Eu julgo que se os nossos jovens se predispuserem, dedicarem um tempinho para irem aos nossos gabinetes de atendimento ao público, procurar saber o que é que efetivamente, quais são as oportunidades, não é? Portanto, elas realmente, haverá uma de certeza que realmente se encaixa naquela que é o desejo do militar e daquilo que ele procura efetivamente para a sua vida profissional. Muito bem, aqui fica esta mensagem. Chegamos assim ao final deste Falando com a edição especial. Agradecer mais uma vez ao Major-General Diretor de Formação, o Vítor Hugo Dias de Almeida, pela sua presença aqui nos estúdios da Diana FM. Tenha uma boa tarde e um resto de boa semana. Muito boa tarde.